professor. Dando continuidade à nossa temática da saúde mental, esse processo, o aprendizado antes e pós-pandemia, então a gente vem falar desse profissional, o professor e a sua saúde mental neste momento. Como já falei no outro vídeo, essa temática ela deveria ser mais discutida, ela deveria ter sido mais discutida antes da pandemia. Se a gente já estivesse fazendo esse trabalho, possivelmente nós teríamos menos impactos. Talvez nós não tenhamos ainda dados concretos dos impactos da pandemia relacionados à saúde mental do professor, mas já tínhamos pesquisas e possivelmente os dados nos mostrarão resultados bem mais tristes do que os anteriores. Mas enfim, nunca é tarde, a gente precisa conversar mais sobre o tema, discutir mais e pensar mais nesse profissional. Considerar primeiramente, no momento de pandemia, considerar sempre em qualquer questões o professor. A escola precisa fazer isso. Ela precisa pensar no profissional que vai estar com a criança, no profissional que vai estar lado a lado com essa criança, seja numa sala virtual ou numa sala presencial. Então, a escola precisa pensar no bem-estar desse professor. Justamente os pais, ao contratar uma babá para seus filhos, com certeza eles vão procurar uma profissional equilibrada e qualificada para estar assumindo essa posição, essa função. Então, é uma analogia parecida, claro, com situações diversificadas, mas é uma situação que a gente precisa entender enquanto escola, dessa necessidade de pensar primeiramente nesse profissional que vai estar com as crianças, para ele poder desenvolver trabalhos que possam trazer resultados tanto para a escola, nesse contexto do ensino, resultados qualitativos, quantitativos, e que tragam resultados principalmente para a vida inteira desse aluno. Trabalho bem feito por um profissional, por um professor, vai ficar marcado para a vida inteira das nossas crianças, o que a gente já sabe. Nós adultos hoje temos referências de grandes profissionais que passaram em nossas vidas, justamente por ter experiências com profissionais capacitados, profissionais que estavam preparados para estar onde estavam. Então, essa necessidade. Existe um lema nos primeiros socorros, que justamente antes de atender uma vítima, o socorrista ele precisa pensar na sua idoneidade, ele precisa pensar na sua saúde, primeiramente, na sua segurança, na saúde dessa equipe para atender aquela vítima. Senão serão não só uma vítima, mas muito mais vítimas numa questão de socorro. É uma outra analogia também que realmente é um outro contexto, mas que dá para a gente entender um pouco essa necessidade. Somos profissionais como outros e a gente precisa desse entendimento, dessa proteção, dessa segurança também, para não somente ter a segurança, mas assegurar que a nossa criança também esteja segura. É interessante, precisa ser entendido pelas gestões, pelos sistemas, gestões que coordenam os sistemas, que organizam todo o sistema de ensino. É preciso entender que falar de saúde mental, que intervir, fazer intervenção, promover a prevenção da saúde mental é uma forma bem mais barata do que todo o prejuízo que ela pode trazer para a sua escola. Então, prevenir com certeza ainda é uma forma mais barata. Em se tratando de saúde mental, é bem mais barata, porque você vai prevenir e com certeza, consideravelmente, ter resultados satisfatórios. Então, é preciso que vocês tenham esse conhecimento, é preciso que a gente discuta sempre essas temáticas,
porque ao discutir, ao conversar sobre o tema, você leva conhecimento para os professores, para quem precisa, né, buscar alternativa, buscar profissional, buscar ajuda. Então, muitas das vezes uma conversa resolve, no estado inicial de problemas mentais, muitas das vezes um reconhecimento daquele profissional, ajudar esse profissional no entendimento da sua vida enquanto ser humano. Então, como a gente já falou, a prevenção ela sai bem mais em conta, bem mais barata para o sistema de ensino do que realmente ter esse profissional com problemas, com desequilíbrio. É o profissional que vai faltar muito à escola, é o profissional que vai dar problema nos resultados dentro da sala de aula, é o profissional que pode interferir na educação de uma criança, levando traumas para essa criança para o resto da vida. É o profissional que pode se acometer de uma doença e ter que realmente se afastar de uma sala de aula. Então, tudo isso são situações em que pode ser evitada, mas que infelizmente não é o que a gente está vendo, não é o que está acontecendo. É preciso pensar em políticas públicas voltadas ao profissional, na saúde desse profissional, no reconhecimento e na valorização desse profissional em todos os âmbitos. E pensando nesse profissional que a gente vai conseguir ter uma educação melhor, uma educação de qualidade. Pensar nesse profissional é pensar sim nas nossas crianças. Então, eu trago para vocês aqui um estudo, são aspectos que precisam ser considerados, são aspectos consideráveis, é uma linha de pensamento do João Andrade, psicólogo e professor. Todas essas questões aqui que eu vou levantar, então está fundamentado na linha de pensamento desse psicólogo. Então, os aspectos que devem ser considerados na questão da saúde mental, aspectos fisiológicos, que são aspectos que dizem respeito, logicamente, né, ao físico, na fisiologia e no comportamento, que reflete também no emocional do profissional. O emocional em si, que são as emoções, o sentimento de raiva, tristeza. Então, tudo são aspectos que a gente precisa considerar ao lidar com o profissional ou com a criança que esteja reagindo. Então, é preciso que não só a gente reconheça, mas que principalmente a pessoa tenha esse conhecimento para poder conhecer a si mesma, né? Então, aquela máxima, né? Conhece a ti mesmo. Então, é preciso se conhecer. Então, a partir do momento que o profissional tem esse conhecimento, ele começa a intervir. Então, quando nós temos em coletivo esses conhecimentos, a gente pode estar ajudando também o profissional, e isso não se tornar um tabu nas conversas, nas falas, e esse profissional deixar de buscar ajuda em função de todo um preconceito que ainda existe na educação. Outros aspectos que podem ser considerados, o aspecto comportamental, que é um aspecto realmente que já vai para a questão do comportamento desse profissional ou dessa criança. Ela já começa a se comportar de uma maneira diferente. Esse comportamento tem a ver com as atitudes, com decisões. Então, é preciso entender que todos esses aspectos eles vão mudar se essa pessoa estiver acometida de algum desequilíbrio mental. E aqui o outro aspecto, que é o aspecto cognitivo, que é o aspecto em que nós temos condições de nos perceber e de perceber o outro, que é muito importante no ato do aprender, na aprendizagem. Então, quando o seu cognitivo está assimilando conhecimento, está conseguindo
compreender uma outra pessoa, conversar com outra pessoa, assimilar aquela conversa, assimilar o que está sendo discutido, ou conseguir policiar a si mesmo, conseguir controlar os seus impulsos. Então, tudo tem a ver com cognitivo, que é a assimilação, né, desse conhecimento através do processo do cognitivo, da cognição. Então, são aspectos que a gente vai discutir agora. Em relação ao aspecto fisiológico, na questão do aspecto físico, em qualquer situação que possa acometer um profissional, um ser humano, qualquer situação de desagrado, em que ele discorde, em que ele seja cometido por um impacto muito grande na sua vida, uma perca, né? E quando a gente fala em perder, quando a gente fala em luto, né? Quando eu falo em perder alguém, perder um ente querido, né? O luto, ele não está somente direcionado à morte. Às vezes o luto, a gente passa por um luto por uma situação muito desagradável, muito triste, né? Que você não queria que acontecesse daquela forma. Muitas das vezes é uma frustração, é algo que você apostou, algo que você realmente colocou, né, todas as fichas num projeto de vida, você apostou tudo e você foi decepcionado, aconteceu algo que mudou drasticamente a situação. Então, isso também pode ser caracterizado como luto, e o próprio luto como de fato ocorre, né, de perder uma pessoa querida. Então, tudo isso pode ser caracterizado como luto, e a primeira questão fisiológica do nosso corpo é não aceitar. A questão é de negação mesmo, são as mudanças indesejáveis que você passa na fase do luto, né? As perdas salariais, perca de emprego, né? Perder um emprego, apostou alto em algo, em algum projeto, deu errado. Então, tudo isso, você passar por um impacto desse, você vai primeiramente passar por esse processo de negação, não acreditar, né? Se perguntar o por que comigo, por que aconteceu, entender que não é só, né, com a gente, esse é o principal nesse momento de negação. É um processo realmente necessário passar, muitas das vezes realmente a gente passa. O que a gente não pode é ficar a vida toda nesse processo de negação. Muita gente tem passado por situações em que ela fica estacionada nesse processo de negação, de achar que por que comigo, por que foi, por que aconteceu. E a gente precisa entender que não é só com a gente, que outras pessoas, nesse momento a gente precisa entender que outras pessoas também passam por percas, passam por situações assim. Então a gente meio que, muitas das vezes, fica numa situação de vitimismo, de certa forma, porém, é algo que realmente está acontecendo com você e você precisa entender que é dolorido, que é sofrido. Realmente, você precisa passar por esse processo. Muitas das vezes, nesse momento, chega alguém e quer dar 1000 explicações, e sendo que você está precisando só entender que realmente aconteceu e que você precisa ter todas essas indagações até você conseguir sair desse processo de negação, assimilando esse processo. Então, uma outra etapa que pode vir junto ou depois do processo de negação, que é a raiva. Sentir raiva de tudo, sentir raiva da situação que aconteceu, raiva de tudo, né? Muitas pessoas têm uma tensão, uma frustração, querer achar culpados, fazer contato com a raiva nesse momento é importante também. Todas as etapas são importantes. Então, esse contato com a raiva que você vai fazer é interessante para você sentir a indignação, para você, de certa forma, reagir de alguma maneira. É a partir daí que pode surgir um pensamento de reação,
de mostrar algo melhor, de superar. A partir da raiva também vai surgir algo